Depois de muito tempo pela foto, tu connais quand même son image. tu conheces mesmo a imagem. Dès que vous vous rencontrez, Assim que tu encontrares, tu peux les reconnaître plus facilement parce que tu l'avais connu par la photo. tu podes reconhecer uma pessoa, tu viste uma foto, tu podes reconhecer por tu já viste Nous uma aussi, foto. Nós também. nous vous avons donné la photo Nós vos demos de a notre foto prédication. da nossa pregação. Nous avons parlé sur la vie chrétienne. Nós falamos sobre a vida cristã. Alors, nous avons dit ceci. Nós dissemos o seguinte, Pour le premier jour, no primeiro dia, nous avons dit, nós dissemos, nous avons défini qu'est-ce que c'est la vie. nós definimos o que é a vida. Nous avons dit ceci, Nós dissemos o seguinte, que la vie, que a vida, il y a les uns qui pensent que aqueles que pensam que boire, beber, se prostituer, se prostituir, aller dans les bars, ir para os bares, c'est ça la vie. é isso a vida. Il y a même des grandes personnes. Há pessoas crescidas também. Lorsque cette personne a déjà abandonné la boisson, Logo, aquela pessoa, desde a partir daquela pessoa abandona a bebida, la vie des a femmes, vida de mulheres, tu vois, il te dit ele te diz, que mon fils, meu filho, nous quand on était jeunes, nós quando éramos jovens, on a fait la vie. nós fizemos a vida. La vie c'est quoi pour lui? A vida é o que para ele? C'est boire et se É prostituer. beber, se prostituir. Qu'est-ce qu'on dit? E o que dizemos? Ça c'est une construction chrétienne. Essa é uma construção cristã. Ça c'est une église. Essa é uma igreja. Mais si c'est une maison Mas se for uma casa d'habitation, de habitação, on dit mais tu as construit comme vamos dizer, como é que tu une construís église. uma igreja? C'est-à-dire tout ce qui est triangulaire Tudo que é triangular. à notre époque, No nosso ponto de cela vista, a trait à l'église, está relacionado com a a trait igreja. à Christ. E isso está relacionado com Alors, Cristo. la vie chrétienne, Então, a vida cristã, nous avons dit ceci, nós temos o seguinte, que c'est é l'ensemble conjunto des actes dos atos d'une personne depuis sa naissance en Christ do seu nascimento em Cristo jusqu'à sa mort. até a sua morte. Amen. C'est ça la vie É chrétienne. isso a vida cristã. Et nous avons E dit nós dissemos, que la vie chrétienne a des synonymes. tem sinônimos. On peut l'appeler Podemos chamar la vie chrétienne, a vida cristã, la vie de Christ, vida de Cristo, la vie divine, vida divina, la vie de Dieu, a vida de Deus, la vie a éternelle, vida eterna, la vie sans fin. a vida sem fim. Et cette vie, E essa vida, c'est la vie de Dieu lui-même, é a c'est sa vida de vie. Deus ele mesmo. Moi j'ai ma vie, Eu tenho a minha vida. le pasteur Jean Fidèle a sa vie, O pastor le pasteur Lionel a sa vie, O pastor Lionel tem a sua vida. maman Linda a sa vie, Mamãe Linda tem a sua vida. Dieu aussi a sa vie. Deus também tem a sua Mais la vida. vie chrétienne, Mas a vida c'est la vie aussi de Dieu. é a vida também de Deus. Alors nous avons dit ceci, Agora nós temos o seguinte, que dans l'Ancien Testament, que no Antigo Testamento il y avait aussi la vie chrétienne, havia também la vie de a Dieu. vida de Deus. Dieu a créé Deus criou un homme, o homem, c'était Adam. era Adão, Il l'a créé comme une statue, criou como uma estátua en terre, uma estátua inteira, debout, em pé, une statue. uma estátua. Alors, Agora, Dieu vient, Deus vem il prend sa vie, e leva a sua vida, il prend sa vie, leva a sua vida, il souffle e ele sopra dans les narines nas narinas de l'homme. do homem. Alors, l'homme reçoit la vie de Dieu. Agora, o homem recebeu a vida de Deus. Cette vie-là E essa vida que l'homme avait que reçue o homem recebeu, a mis dans l'homme colocou no homem l'esprit o espírito et l'âme. e a alma. Et la Bible nous E dit a Bíblia nos diz que l'homme devint, que o homem tornou-se, l'homme devint o homem divino, une âme vivante. o homem tornou-se um ser vivo. Et l'homme a commencé à O bouger. homem começou a abanar. Le deuxième jour, Segundo dia, nous avons dit ceci. nós dizemos o seguinte, Ah non, toujours le premier jour. ainda no primeiro dia, Comment recevoir como receber cette vie-là? essa vida? Nous avons dit Nós dissemos dans Jean chapitre 1 verset 12 em João 1,12 que la parole est venue chez les que a siens palavra foi para os seus. et les siens ne l'ont point E reçue. os seus não a receberam. Mais à ceux qui l'ont Mas reçue, todos aqueles que receberam, il a donné lhes foi dado le pouvoir o poder de devenir de tornar enfants de filhos Dieu, de Deus, lesquels os quais sont nés nasceram non de la volonté de não da l'homme, vontade do homem, ni de la volonté de la da chair, vontade da mais de la carne, volonté de mas Dieu. da vontade de Deus. Alors j'ai dit ceci. Agora eu disse o seguinte, Dans l'église, na igreja, si je dis qu'il y a peu de chrétiens, se eu digo que há poucos cristãos, je n'ai pas exagéré. não exagerei. Je n'ai pas Não exagéré. exagerei. Je ne suis pas le chef. Eu não sou chefe.
de la vie éternelle da vida eterna ou du royaume des cieux ou do reino dos céus pour vous chasser dans le royaume des cieux. expulsar do reino de Deus. Não. Não. Dieu ne m'a pas donné ce mandat. Deus não me deu esse Mais mandato. dans Mas na l'église, igreja, dans les chaises ici, as igrejas il y a cadeiras, peu de há chrétiens. poucos cristãos. Peu de chrétiens. Poucos cristãos. Je sais un jour un pasteur avait, parce que j'ai prêché cette prédication dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises chez nous qui m'ont appelé pour prêcher la vie chrétienne. Eu fui pregar essa pregação muitas vezes. Há muitas igrejas que me chamaram para ensinar, para dar este ensinamento. J'ai prêché dans notre église. Eu preguei na nossa Il y a igreja. beaucoup de pasteurs qui ont entendu l'écho de cette prédication. Ils m'ont appelé dans beaucoup d'églises. Et je suis parti E prêcher. eu fui pregar. Alors, un pasteur m'avait appelé. Pastor me ligou. Après la prédication, Depois da pregação, il se lève, ele levantou-se il dit e ceci. ele disse o seguinte: Bon, s'il y a peu de se há chrétiens. poucos cristãos, Donc nous tous ne sommes pas des então chrétiens. nós todos somos cristãos. Bon, alors qui sont des chrétiens? Então, quem é cristão? Je l'ai appelé. Eu lhe chamei. J'ai dit, pasteur, Eu disse, pastor, si tu demandes qui sont des chrétiens, tu perguntas quem são os cristãos. les chrétiens sont ceux qui sont des chrétiens. Os cristãos são aqueles que são cristãos. Et si tu me demandes Agora, se tu perguntas qui sont les chiens, quem são os cães, mais je vais te dire que les chiens sont ceux qui sont des chiens. eu vou dizer que aqueles são cães. São aqueles que são cães. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o seguinte: qu'ils viendront, que eles virão. ils viendront à vous. Eles virão a vós. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Si la Bible dit, ils viendront vers vous, A Bíblia diz que eles virão na vossa direção. c'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? On ne dit pas qu'ils iront dans le monde, non. Disseram que eles irão ao mundo. On dit ils viendront vers vous. Eles virão em direção Il y a a vós. deux groupes là-bas. Há dois grupos aí. Le premier O groupe, primeiro grupo ce sont les apôtres são os apóstolos. et les disciples. Os discípulos. Que Jésus dit, Jesus disse: vous les apôtres, vocês apóstolos. il y a des gens qui quitteront le monde. Há pessoas que Ils viendront vers vous, Eles virão em direção a vós. qui porteront Que vão levar un vêtement de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. são lobos. C'est-à-dire, Quer dizer, Jésus était clair. Jesus foi claro. Il dit aux apôtres que dans vos églises, vossas igrejas, vous les apôtres, vocês apóstolos, il y aura des gens qui viendront, haverão pessoas des païens, pagãos, des sorciers, les enfants du diable, filhos do diabo, du dragon, do dragão, du serpent da ancien, serpente, da antiga serpente, de l'adversaire. do adversário. Ils viendront. Eles virão. Ils viendront à vous. Eles virão a vós. Ils porteront Eles vão ter les vêtements de brebis. vestes de Mais à ovelha, l'intérieur, mas por dentro, à l'intérieur, no interior, ce sont des loups ravisseurs. são lobos. Je vais vous dire une Eu chose. vou dizer uma coisa. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: C'est de l'abondance du cœur é da abundância do coração que la bouche parle. que a boca fala. Personne ne peut parler de bonnes choses si la bonne chose n'est pas en lui. Ninguém pode falar coisas boas se as boas coisas não estiverem Nos nele. paroles Nossas palavras sont les résultats são de ce qui est resultados rempli dans nos cœurs. daquilo que está cheio no nosso coração. Jean-Baptiste dit, João Batista disse: comment vous, como é que vós, vous venez, vocês virão, vous dites vous êtes les enfants vocês d'Abraham, são filhos de Abraão, mais portez des fruits mas têm frutos, dignes de la repentance. mas tenham frutos dignos de arrependimento. Mais bien aimé, Meu bem amado, n'appelez pas tout le monde qui est dans l'église frère. não chame de todo mundo que está na igreja irmão. N'appelez personne, tout le monde, n'appelez pas tout le monde qui est dans l'église chrétien. Não chame de todo mundo que está na igreja cristão, não. Je vais vous dire une Vou chose. dizer uma coisa: Chrétien, c'est trop dur. cristão é muito C'est duro, trop fort. é muito forte. Jésus de Nazareth, Jesus de Nazaré, le faiseur de miracles, fazedor de milagres, le Dieu puissant, Deus poderoso, dans 3 ans, em 3 il a anos, laissé une église seulement de 120. deixou uma igreja somente de 120. Le pasteur Noé, O pastor Noé, dans toute sa vie, em toda a sua vida, il a laissé une église de 8 personnes. deixou uma igreja de 8 pessoas. Non, le
problème c'est quoi? problema qual é? Vous êtes... Vocês são. Vous. Vocês. Pas seulement vous du centre, j'ai Não dit vocês do les centro. chrétiens du monde Não falar entier. dos cristãos do mundo inteiro. Vous êtes innocents. Vocês são inocentes. Tellement que les De pasteurs tal forma que os aiment la gloire, gostam da aiment glória, l'argent. gostam de dinheiro. Alors c'est pourquoi Por isso, ils vendent l'évangile à moindre prix. eles vendem o evangelho por preço muito Que não baixo. custa rien. Que não custa nada. Bien-aimé, Bem, amado, l'évangile de o Jésus, evangelho de Jesus. Jésus qui est mort à la croix, Jesus que morreu na cruz. Jésus de Marie, Jesus de Maria. Jésus de la tombe. Jesus da tumba. D'abord, si nous voulons, si nous disons au Seigneur, Seigneur, viens, sois le pasteur de cette église. Même moi, je vais puis. E se nós dissermos, Senhor, venha ser pastor dessa igreja, mesmo eu vou fugir. Un pasteur est parti prêcher Pastor foi pregar aux îles Hawaï. na cidade referida, Hawaï. no Havaí. Il est parti prêcher là-bas. Ele foi pregar lá. Ils étaient à deux. Eram dois. Alors, il y avait une église Havia uma igreja à l'université. na universidade. Il y avait plus de 40 aveugles. Havia mais de 40 cegos. Leur pasteur O aveugle, pastor também cego, les chanteurs aveugles cantores et tous cegos, les chrétiens aveugles. todos os cristãos cegos. Alors, les aveugles ont appris Agora, qu'il y a aqueles, tel pasteur qui prêche. os cegos ouviram Ils o l'ont pastor que appelé. vem. Ils l'ont appelé. Eles chamaram. Alors, Agora, il fallait qu'ils aillent prêcher le matin. era preciso que ele pregasse de manhã. Tous les deux pasteurs Os dois pastores ont pris, le- ont pris des souliers, ils ont porté levaram os sapatos, la chemise. camisas. Partout ici, c'était sale. Em todo este lugar estava. Ici, il y avait une tache d'huile. Aqui havia uma nódoa de ouro. Très sale là. Eles Ils sont partis, ils ont commencé à prêcher. Eles foram começar a pregar. Ils ont prêché. Les aveugles étaient contents. Os cegos ficaram contentes. Le soir, À noite, ils devaient aller prêcher eles deveriam ir dans pregar une église là où il y a les gens qui voient. na igreja de pessoas que vêm. L'autre pasteur là Aquele outro pastor a enlevé ses habits là. tirou aquelas roupas Il a bien porté maintenant. e vestiu muito bem depois. Très propre. Muito chique. Et le pasteur, Pastor, il a dit, pasteur, pastor, pourquoi est-ce que tu ne portes pas comme tu as porté le matin? por que não vestiste como vestiste de manhã? Il a dit, bon papa, vous voyez, c'est devant les gens. Diante de pessoas. Mais le matin, il n'y avait Mas pas de de manhã gens. não haviam pessoas. Bien, ces gens-là ne voyaient aquelas pas. pessoas ouais. não veem. Alors il lui a dit, Agora ele donc disse, le matin, então de manhã, tu n'as pas porté pour la gloire de Tu Dieu, não vestiste para a glória de Deus? mais ce soir, Essa noite ce n'est pas aussi pour la gloire de também Dieu. não é para a glória de Deus. Si le matin tu avais porté pour la gloire de Se de Dieu, manhã tivesse vestido para a glória de Deus, tu devrais aussi porter ce que tu as porté le matin. tu ao invés de vestir Pour la gloire de manhã Dieu. para a glória de Deus. Je vais vous dire une chose. Quero dizer uma coisa. Croire, hein, Crer. ce n'est pas chanter. Não é cantar. Chrétien, ce n'est pas Ser chanter. cristão não é cantar. Chrétien, ce n'est pas être bishop, Ser cristão não é ser bispo. overseer, Ou overseer. Dis c'est ma overseer. a overseer. Non. Não. Il faut croire. Il faut que quelqu'un sente É preciso que alguém la sinta douleur de son péché. a dor do seu pecado. Mais bien aimé, Meu bem amado. il faut que chacun sente. Tu sens la douleur de ton péché. Preciso que tu sintas a dor do Tu seu sens que pecado. tu es perdu. Tu sentes que estás perdido. Tu sens que tu es perdu. Tu sentes que estás perdido. Tu as besoin de l'aide. Tu precisas de ajuda. Il faut que quelqu'un vienne dans ta É vie. preciso que alguém venha para a tua vida. Et tu dis au Seigneur, Tu diz ao Senhor, oh Dieu, oh je Deus, suis perdu. eu estou perdido. Alors le Seigneur vient, Agora o Senhor vem. il veut entrer. Ele vai entrar. Il ne peut pas rester avec deux vies à la fois. Ele não pode ficar... Mon frère, un chrétien n'a pas deux vies. Não tem duas Não. vidas, não. Le chrétien a une seule vie. Então tem uma só vida. C'est comme le serpent de Moïse É como a serpente de Moisés, qui a mangé le serpent que comeu as serpentes de Pharaon. de Faraó. Alors, lorsque la vie de Dieu vient, Então, que a vida de Deus elle vient, Ela vem. elle mange ta vie. E come a tua vida. Tu n'as plus de vie. Tu já não tem mais vida. Tu n'as plus de choix. Não tem mais escolhas. Tu n'as plus de choix. Não tem mais escolha.
C'est pourquoi je vous ai dit, É por isso que eu la disse. Bible dit A Bíblia diz o ceci, seguinte: qu'un chrétien, cristão, lorsqu'il se met en colère, logo que ele se le vira matin, de manhã, il ne doit pas dormir dans la colère. ele não pode dormir com aquela Mais vous ira. avez des colères de combien Mas d'années? você tem ira de quantos anos? Vous avez des colères de combien d'années? Você tem ira de quantos anos? Comme je vous ai dit la fois Como eu passée, disse da vez passada. il y a des gens, lorsque vous voulez parler, Há pessoas que não você quer falar com ele. il est plus qu'un avocat, Ele é mais do que um advogado, plus qu'un juge, mais que um juiz, plus qu'un agent de renseignement, mais do que um agente de ensinamento, plus qu'un agent de renseignement. mais do que mais do que um agente de licenciamento. Oui. Sim. Alors vous parlez, vous dites, il te rappelle, hein, Ele te recorda, il y a 14 ans, há 14 anos, comme une personne de ma famille foi uma pessoa da minha família qui s'était querellée que teve contendas avec ma mère com minha mãe. il y a 33 ans. Je vous avais dit 33 encore ça. anos. Eu vos expliquei bem essa história. Moi, je n'étais pas là. Eu não existia ainda. Depuis qu'il s'était querellé, Desde que ele se virou jusqu'au contenda, jour qu'il me rappelait até là, o dia que ele me recordava, c'était 33 ans. 33 anos. Alors il me rappelle, Agora ele me recorda. tu connais, Tu sabes. je suis en train de payer pour toi les Eu estou a études. pagar para Mais pessoas. ta mère, Mas tua mãe, hein, Hein? en 1900, em 1900, et tu vois ce qu'il va faire está vendo o que ela me fez? Mais j'ai dit, c'est Eu terrible. disse, é terrível. Tu ne supportes pas les gens, même gratuitement. Tu não suportas isso aí mesmo de borla. Mais bien aimé, Meu bem, mãe. être chrétien, ce n'est pas dire, non, même si on prêche à moi, je suis chrétien. Mesmo se Non. pregar, eu sou cristão. Non. Vous pensez que être chrétien, c'est la force de musculaire. Você pensa que ser cristão é a força dos músculos? Dire non, même s'il m'imagine, moi je vais les taper. Mesmo Não. sem me abusar, eu vou lhe bater. Não. Non. Não. Être chrétien, ce sont les fruits. Ser cristãos. Mais si tu n'en as pas, si tu n'en as pas, moi je vous ai dit que nous avons nous avons dans notre église Nós temos na nossa igreja 4 grands païens, 4 grandes pagãos. de très bons païens, 2 4. pagãos, 4. 2 2 ont déjà fait plus de 17 já ans. fizeram mais de 17 anos. 2 2 qui ont déjà fait aussi une dizaine d'années. fizeram uma dezena de Des anos. bons païens, Bons pagãos. assis, sentados, gentils dans leur paganisme. Gentiles no seu paganismo. Et ils respectent bien leur E paganisme. eles respeitam muito bem o seu paganismo. Et moi, je les ai toujours craints. E eu sempre tive medo deles. Si tu veux prêcher sur la repentance, Vamos pregar sobre arrependimento. j'ai toujours fait ceci. Sempre Si je veux prêcher sur la repentance, Quem vai pregar sobre arrependimento? bon, Bom, je dis, bon, eu digo, bom, tel, tal e tal. je vais prêcher dans l'autre Vou église, pregar noutra igreja, prenez le véhicule, levem carros, je vous trouve là-bas. eu vou vos encontrar lá. Il précède là où je vais E eles prêcher, precedem lá pour onde que eu vou pregar. je prêche à l'aise. Para que eu pregue à vontade. Ils ne sortent pas dans l'église, Eles não saem da après igreja. avoir prêché, Depois de ter pregado, oui, ils s'appellent. eles se chamam. Les choses qu'il est en train de prêcher là, As coisas que ele está andando a pregar ali. est-ce que lui peut réussir à marcher Será que comme ele ça? pode conseguir andar assim? Ou bien il dérange seulement la morale des gens? Ou será que ele só está a baixar a moral das pessoas? Pasteur, Pastor, j'aimerais te trouver le soir chez vous. eu gostaria de... J'ai 2-3 questions sur la Eu tenho prédication. 3, 4 questões sobre a pregação. Si l'un d'eux vient, Se deles vem il me pose la e me question. pergunta, Il me dit, pasteur, ceci, c'est là. Pasteur, Ah isso- oui, oui, oui. Sim, sim, J'ai sim. tort. eu J'ai tort. hã? Eu errei. J'avais tort. Sim, eu cometi Ah, erro. pardonnez-moi. Sim, perdoe-me. Ne les explique pas que non, c'est ce que la Bible dit. Não explique que não, isso é capítulo. Il va te citer Abraham Ele aussi. vai te citar Abraão também. Si tu le citais Moïse, Se tu citas Moisés, il va te citer Timothée. ele vai te citar Timóteo. Si vous voulez bien Se terminer, querem acabar muito vous bem, dites tout simplement, oui, você diz simplesmente sim, j'ai não, não. j'ai eu tort. Eu cometi um J'ai eu erro. tort. Eu cometi um erro. L'essentiel est que